Genuinamente cansado. Esse é um post do Reddit, do BRDev. É engraçado porque eu já tava pensando em fazer trocar uma ideia sobre o cansaço, né? Esse esgotamento que a gente tem visto de algumas pessoas, a galera que tá estudando, muita gente júnior, inclusive, falando isso, né? Que tá cansado de tentar achar vaga, não consegue, faz aplicação, faz teste técnico, aí toma pau, aí passa, fica 3 meses, enfim. A gente tem visto muito isso acontecer. E eu queria trocar uma ideia sobre isso, cara. Eu passei recentemente por algo parecido. Um dos motivos de eu ter saído de um dos projetos que eu entrei para uma empresa para trabalhar num projeto baseado em WordPress, mas foi esse esgotamento, esse cansaço, né? Tipo, antes de deixar o burnout me pegar, eu fui lá e saí, aí foi onde eu vou trabalhar um tempo para empresas BR, no intuito ali de descansar a cabeça um pouco, trabalhar em algo um pouco mais, não diria mais fácil ou mais tranquilo, mas assim, sem ter que ficar me preocupando com o mercado gringo. E aí eu vou entrar nesse detalhe depois do texto, para explicar uma coisa sobre o mercado gringo que muita gente não se liga, né? Obviamente ganhar em dólar, eu já falei isso em alguns vídeos, se comparado ou qualquer outra moeda, né, que seja mais forte que o real. É uma puta vantagem financeira, isso é indiscutível. Eu não tô aqui fazendo propaganda para você não trabalhar, mas existe um momento onde, pô, peraí, deixa eu dar uma freada e pegar um impulso, né, pra gente seguir adiante. Vamos lá. Não tenho dúvidas de que tenha surgido muitos outros comentários ou relatos, como os meus, mas genuinamente estou cansado do mercado de TI. E eu nem faço parte dele, para ser mais exato. Sou estudante de sistemas de informação para me formar dentro de um ano em uma boa faculdade. O texto foi escrito hoje, aqui na data que eu estou lendo. Estudo programação ativamente há uns 2 anos. Bases teóricas de rede, engenharia de software, estrutura de estruturas, etc., desde o início deste ano. Estou tentando desde 2023 o ingresso na área de desenvolvimento, que eu realmente tenho apreço, Mas sinceramente não sei o que acontece. Aplico em várias empresas desde 23 e nunca passo nem na seleção do RH direito. Cheguei a entrar em um emprego em uma multinacional gigante do mercado em uma área de analítica e gestão programática. E mesmo com um projeto desenvolvido que me desdobrei para conseguir fazer, nem sequer levam isso em consideração quando me candidato. Chegou um ponto que eu não faço ideia se o problema está sendo realmente o ingresso na área de que está impossível, se é o meu currículo ou estratégia ou um misto de tudo. Eu diria, meu caro, que é um misto de tudo. Só sei que estou cansado de estudar tanto, aplicar conhecimento, enviar currículo e sempre ser negado. Já fazem 2 anos. É como se a vida estivesse me enviando para a área de gestão, mesmo comigo odiando essa área, apesar de conseguir dar bons resultados. Vamos dar uma olhada nos comentários. Se você manda currículo e não te chama, um problema no currículo. Se você se te chama para entrevista, te rejeita, um problema de como você vende a empresa. Não é, cara, não é tão maniqueísta assim, não é tão preto e branco assim não, tá? Eu não falo isso para te desmotivar, mas sim para te ajudar a focar no que precisa melhorar. 2 anos procurando emprego não é uma situação normal, tem algo errado e você precisa identificar o que é para melhorar. É, eu nunca gostei de programação. Na verdade, eu era o único dos meus colegas e amigos que nunca foi apto para essa área. Eu me perguntava como entrar no mercado de TI só sabendo conceito de linguagem de programação. Ficava muito nervoso, tranquei o curso por conta disso. Meses depois, me chamaram para ser suporte. Todo fala que é péssimo, mas na empresa certa tu aprende. Todo mundo fala que é péssimo, mas na empresa certa tu aprende bastante. Então, tudo no seu tempo, mano. Literalmente, tudo no seu tempo. Depois chama no privado para fazermos networking e te ajudar. Tamo junto. Tá, essa desmotivação. Vamos por etapas. Realmente, você procurar um emprego 2 anos, no caso dele desde 2023, vai bater mesmo, né, cara?
Por que que eu digo que não é simples assim, não é preto e branco? Não é culpa de. Talvez não seja nem culpa nem de um nem de outro. O mercado de TI está passando por um momento complicado agora. Um momento muito nebuloso no sentido de talvez nem o mercado de TI saiba exatamente para onde ele está indo. O que nós temos hoje são grandes empresas, empresas que já estão consolidadas, e essas empresas vão continuar se desenvolvendo. Deixa eu arrumar aqui o meu travesseirinho. Se desenvolvendo da forma como elas estão. Temos empresas que têm um suporte financeiro suficiente para poder conseguir seguir com novos projetos sem ter, né, um impacto muito grande, mas a grande maioria vai apostar no sólido ali, né, no que a aposta é menor. Assim, a probabilidade de perda é menor, né? Nós temos visto muitos layoffs. E esses layoffs, eles tornam a entrada de novos profissionais muito difíceis, porque quando uma empresa manda 10 mil programadores embora, a outra empresa que vai fazer a contratação de novos programadores vai ter na disputa programadores que estão iniciando, que aí vão ter 2 anos de experiência, e vão ter outros programadores com 10, 20 anos de experiência, e que talvez tenham empresas gigantescas por trás no currículo, saca? Então a disputa para novos programadores fica muito inviável nesse sentido. O momento, principalmente de 23 para cá, com a explosão da IA, apesar de que eu acho que muita empresa está usando a IA como desculpa, a realidade da IA não é essa que eles estão tentando bancar, e a gente tem visto esses resultados de forma real no dia a dia. A gente tem visto a empresa mostrando isso, né? Tudo isso depõe muito contra a contratação de novos desenvolvedores. O estudante de TI, nesse momento, realmente está passando por muitas dificuldades, entendeu? O cara que talvez esteja no nível de senioridade um pouco mais para pleno, ainda tem alguma dificuldade, mas é um pouco mais fácil, porque esse cara já vai ter tido experiências, né? Já vai ter tido ali passado por alguns projetos, já vai ter um know-how maior em equipes medianas e tal. Talvez não também, mas espera-se que talvez que sim, né? Então esse cara talvez tenha um pouco mais de facilidade, mas ainda assim está muito difícil. Os programadores que a gente tem visto terem um certo nível de facilidade na hora de conseguir novos projetos, na hora de conseguir novos empregos, são os programadores sêniors, né? E por que a gente tem visto isso mais focado em programadores sêniors? Porque a IA se torna uma ótima ferramenta para ajudar esses caras a serem mais produtivos. Então, um programador sênior, olha o combo que ele faz bastante sentido, e por isso que eu digo que talvez não seja culpa nem de um nem de outro. Eu contratar um dev que seja mais sênior, que tenha uma boa experiência em fazer uma boa descrição da regra de negócio que vai ser aplicada, com uma IA que seja razoavelmente boa, esse cara vai conseguir ser mais produtivo. Sim. E isso é um fato, infelizmente, para muito, ou felizmente para outros, assim, é um negócio que depende muito de qual lado da bandeira você tá, mas ele vai conseguir ser mais produtivo. E isso torna a contratação ainda um pouco mais difícil, porque eu só vou contratar novos programadores se eu realmente precisar. Eu não vou gerar custo para minha empresa. Quando eu falo eu assim, eu estou falando do ponto de vista do gerente, tá? Eu não vou gerar mais custo para a empresa se ela não for realmente necessária. Então, por exemplo, num dos times que eu estou trabalhando, a gente recentemente precisou contratar um front-end. Porque o time era todo, basicamente, eram todos full stacks, mas, por exemplo, eu, apesar de full stack, sou mais back-end. Quando me perguntam, eu nem discuto, não, eu sou mais front-end, eu sou mais back-end. É uma característica, não tem como lutar muito contra. Mas foi contratar um front-end, eu falei, cara, a gente precisa, se for para contratar um front-end, eu conversando com as lideranças aqui, tem que ser front-end de verdade. Porque você contratar um front-end que seja um full stack ou um quebra-galho, isso a gente já consegue fazer com o IA. Então, para vocês terem uma ideia do nível de como a coisa de mercado está no momento, de como é um momento para o mercado de desenvolvimento, é um momento muito complicado. É muito bizarro isso, entendeu?
Então, essa coisa da desmotivação eu entendo totalmente, cara, assim, o recado que eu tenho pra esse amigo, se ele assiste, se ele acompanha, é, bicho, mantenha firme, continue estudando, se for o que você quer fazer de fato, vai trabalhando em outra coisa, enquanto você, né, todo mundo, imagina, precisa se sustentar, e aí você vai tentando adquirir mais conhecimento, enfim, em algum momento você acaba conseguindo, né? Se você está na área de TI, inevitavelmente, uma hora ou outra você vai ser contratado, você queira ou não. Mas é fato que é um momento muito complicado, é um momento onde eu tenho falado muito sobre isso, né? Vagas tem. Se você entra no LinkedIn, se você entra em outros portais de trabalho, você vê vagas de trabalho disparadas para todo lado. Existe a demanda. O que existe também é uma falta de dinheiro, no sentido de que, olha, eu não vou gerar mais custos se o que tenho aqui na mão agora vai, né, suprir aqui as minhas necessidades. Eu acho que um dos pontos maiores são esses. Eu investiria em estudar, eu investiria em talvez tentar criar um projeto próprio, eu investiria. Um projeto próprio tem a vantagem de que eu não criaria ele no intuito de fazer dinheiro logo de cara, mas sim, no intuito também de fazer dinheiro. E eu investiria muito nisso, eu investiria muito nessa parte mais. Putz, como que eu posso melhorar, como que eu posso gerar um bom portfólio, como que eu posso criar coisas que vão agregar a minha carreira e ao mesmo tempo vão me garantir em algum momento uma boa posição no mercado, né? Eu comecei falando também sobre um momento de desmotivação e aí o que acontece? No início do ano, cara, entre o final do ano passado ali, entre novembro e o início desse ano, eu já estava há muitos anos ali trabalhando, eu não estava trabalhando com agências de publicidade, e eu recebi uma proposta de uma agência de publicidade gringa e fui trabalhar nela. Acho que eu já contei essa história aqui, inclusive. E, assim, foi talvez uma das piores experiências que eu tive nos últimos, sei lá, talvez nos últimos 10 anos ali. Porque até as empresas que eu trabalhei antes de ir para uma multinacional e tal, não tinham sido tão ruins igual foi nesse caso, né? E aí, por questões pessoais, questões de liderança, enfim, eu não vou entrar nesse ponto porque não é esse o foco. Mas foi uma experiência terrível. E isso me fez desanimar um pouco de trabalhar com empresas gringas. Eu trabalhei durante os últimos 5 anos praticamente só com empresas gringas. E todas as vezes quando eu tentei almejar algum tipo de promoção, eu fui declinado no sentido de que, pô, eu tenho um outro cara aqui que é daqui dos Estados Unidos, em vez de eu dar promoção pro Thiago que tá fazendo, eu vou dar para esse cara aqui. O Thiago é um terceirizado, trabalha no outsourcing, esse cara já é contratado direto, nosso faz mais sentido dar a promoção para esse cara que tá aqui. E eu entendo isso. Não é nem esse o meu ponto. Mas todos esses anos trabalhando com empresas, o americano tem essa coisa. No geral, tá, gente? No geral, não tô. Óbvio, se você entra para uma empresa de contrato direto, para uma FENG, aí são outros 500, são outros. Estou falando assim da minha experiência com essas empresas, da minha experiência principalmente sendo contratado por outsourcing. E eu sinto que eu sempre fui muito escanteado pelo motivo de eu ser brasileiro, dois, ser de empresas terceirizadas. Então, mesmo eu deixando claro o meu interesse, não, eu quero, se for o caso, pô, vamos fazer um contrato direto, assim, eu sempre senti essa preferência por pessoas que sejam genuinamente americanas ali, e não sou contra, não tô aqui me colocando numa posição de vítima nem nada disso, mas isso me deu uma desgastada, me deu uma cansada. Eu não tenho problema nenhum em ser um executor de tarefas, é, e aí eu tomei uma decisão de, por um tempo também, foram duas decisões, né? A primeira, cara, se é isso que eles esperam de mim, é isso que eu vou fazer. Então, parei também de ficar procurando promoção e fui eles têm uma expressão que chama task runner, né? Que é o cara que só empurra tarefa, pega tarefa, empurra tarefa, pega tarefa, empurra tarefa, não quer entender mais muito do mercado, porque se eu tô me esforçando ali, para, né, crescer na vida, crescer no projeto, crescer na empresa e eles não estão dando muito valor, então para mim também não faz sentido eu ficar me esforçando para isso. Eu vou ser um movedor de tarefa, né, empurrador de giro ali, né, que eles falam.
E deu também uma... Porra, tô trabalhando pra gringa, a grana é boa, mas é só isso que eu preciso? E daqui a pouco eu não vou ter essa energia para ficar empurrando tarefa. Como que vai ser? Como que o mercado, por exemplo, local, o mercado brasileiro, reage sobre isso? E aí foi onde eu tomei uma decisão de falar, não, vou dar um tempo no mercado gringo, tentar fazer alguma coisa com relação à minha carreira trabalhando para empresas locais. E aí, depois disso, eu, sei lá, daqui a 1 ano, 2, 3 anos, eu tomo uma decisão com relação a esse fato, com relação a essas características, né? E foi isso que eu fiz. Então, a desmotivação ela vem de várias formas. É importante a gente entender isso. Não é porque você é júnior, porque você está começando agora, que você não vai se sentir desmotivado em alguns momentos. Você vai, cara. Você vai. Infelizmente, o mercado de TI tem das suas, né? O mercado de TI tem características próprias. Mais uma vez, isso é uma coisa que é muito relacionada à minha experiência. Não tem nada a ver com outro. Eu sei que tem outros devs que também trabalham para Green e tiveram experiências muito diferentes, ou deixou de trabalhar para Green ganhando 20 mil reais para começar um negócio próprio, o outro mudou para outro país, enfim, gente, tem de tudo. A minha experiência, eu me senti um pouco desmotivado, porque eu acho que as empresas com as quais eu trabalhei não me davam a o devido reconhecimento. Só por causa disso. E o devido reconhecimento, inclusive, em questões financeiras, tá? O salário acordado é X, ele vai ser X até o final. Enquanto você não se sentir... eles não vão falar, ô Thiago, ô fulano, pô, você tá trabalhando aí com a gente 2 anos direto, né? Você tem feito boas entregas, toma aqui um aumento. Isso, pelo menos na minha experiência, não aconteceu. A única possibilidade de eu requerer promoções salariais era eu fazendo a solicitação para terceirizar, e a terceirizada ia fazer a solicitação para eles, porque as terceirizadas ganham grana em cima dos salários negociados. Isso é muito importante entender também. Então, talvez daqui a alguns anos eu volte a trabalhar com empresas gringas, sim. Se isso acontecer, eu vou tentar não passar por terceirizados. Aí eu vou tentar fazer contratos diretos com essas empresas para evitar, né, o terceirismo ali, para poder não ter perda, né? Para poder falar, pô, eu quero ganhar X e, enfim, seja X o meu salário. Enfim, esses são alguns pontos. Como eu falei em alguns momentos, são momentos, sim, de mercado muito complicados. A gente sabe que isso está acontecendo por motivos. Eu acho que é característica de tudo, mas principalmente de TI, essa coisa cíclica. Eu imagino que em algum momento isso vai voltar ao normal, ou a gente vai ter um boom de novas contratações de novo. Principalmente porque existe uma mítica em cima da IA que eu acho que já está caindo. Né? Tem um meme muito engraçado do tudo que você fala com a IA, né, Cloud, o meu servidor está pegando fogo, e aí o Cloud responde, você está absolutamente correto. Tipo, ele é feito para isso, né? Então, eu acho que essa mítica da IA ela vai cair em algum momento, ou vai diminuir o boom. Eu acho IA uma excelente ferramenta de auxílio, eu tenho usado bastante, tá? Só quero deixar isso claro. Principalmente para adiantar trabalho, essas coisas, nossa, eu tenho feito muitos, tenho usado muito. Eu não tô tendo dó nenhuma de usar. Mas eu acho que vai ter um momento em que essas contratações vão voltar lá pro topo, porque, cara, vai precisar de gente para poder manusear isso tudo. Então é um ponto assim que eu acredito, eu acho que a gente não vai ter como fugir muito. Bom, e você, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Já se sentiu desmotivado? Já quis deixar de TI e fazer outra coisa? Como você tem se sentido com relação a esse boom das IAs, né? Tem usado? Você acha que a IA está impactando no seu trabalho de alguma coisa? Está desmotivando? Eu li um texto de um cara que falou que a IA desmotivou ele de trabalhar. Então, é meio, né, engraçado isso, né? O cara, num momento onde ele pode trabalhar menos, entre aspas, né, automatizar mais coisas e trabalhar um pouco menos, né, de se dedicar mais à parte pensante do trabalho, ele desmotivou. Enfim, cada um também, né? Eu acho que eu tenho que respeitar. Não deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre o assunto, se você também está cansado de TI. Não esquece de curtir esse vídeo,
se inscrever no canal. Tem sido de grandíssima ajuda. Tem sido muito importante para mim. E no mais, pessoal, novamente, valeu.